Olá pessoas, como é que tá do lado aí? Eu espero que esteja tudo tranquilo. Daqui tá um tiquinho frio, tá um tiquinho assim, bom de ficar o dia inteiro no edredom, dormindo, bem tranquilo. Mas eu aproveitei o dia pra gravar. E hoje eu vim trazer uma leitura bem bacana pra vocês, trazer uma resenha de um livro que eu amei ler. Foi um livro bem bacana, eu não conhecia nenhuma história, nenhum livro dele, foi o primeiro livro que eu li dele. E eu vou falar falando de Paulo Coelho, O Diário de um Mago. E é um livro maravilhoso. É uma autobiografia do Paulo de quando ele fez o caminho de São Tiago da Compostela. Uma autobiografia maravilhosa. Eu ando muito nessa vibe de ficar lendo autobiografias e essas coisas. E, gente, é uma história que vai fazer você pensar muito, vai refletir muito e vai entender muita coisa que talvez você não entendia antes. Ou talvez você entendia de uma maneira, mas você vai começar a entender de outra. E isso não é errado, tá? Porque existem vários caminhos, mas todos os caminhos talvez levem ao mesmo lugar, ou talvez não, a gente não sabe. Mas Paulo Coelho soube transmitir nesse caminho todo o sentimento que ele teve quando percorreu o caminho de Santiago da Compostela. E tudo que ele viveu tá escrito aqui. Não tudo, mas assim, especificamente o necessário do que ele viveu tá aqui. Os ensinamentos do RAM que ele teve, todos os momentos de meditação que ele teve tá registrado aqui, porque ele conseguiu registrar os momentos de meditação e como eram feitas as meditações que ele fazia para refletir os momentos que ele estava indeciso do que fazer, da insatisfação que ele estava de fazer esse caminho e não chegava nunca. Logo no início a gente vai conhecer o guia dele, que é o Petrus. A gente pensa que ele é um pouquinho arrogante, que ele é um pouquinho meio fechado na dele, mas é o jeito dele. O Petrus em determinado momento vai sentar com ele, vai ter uma longa conversa explicando muita coisa que, por mais que ele esteja explicando pro Paulo o que é, o porquê fazer esse caminho, a gente também vai entender. E é nesse momento que eu falo que eu fiquei com muita vontade de fazer esse caminho, de andar mais de 800 quilômetros a pé. É, e sinceramente, quando a gente lê esse livro aqui, a gente vai ver que a jornada que o Paulo faz durante todo esse caminho é um ensinamento muito grande que ele teve. Que ele vai para São Tiago da Compostela para fazer o caminho, para encontrar a espada dele. E a espada dele é o conhecimento que ele está buscando. E ele no final, e durante toda a trajetória, ele fala assim: que não sabe o que vai fazer com a espada, que não sabe para que ele está indo buscar a espada, que ele se sente cansado. E durante esse caminho ele vai confrontar os maiores medos dele, vai confrontar demônios da vida dele, e ele vai começar a refletir que o maior inimigo dele é ele mesmo. E quando a gente lê essa autobiografia do Paulo, a gente vai entender um pouquinho sobre essa jornada que ele faz, sobre todo o caminho de Santiago da Compostela, vai entender muito sobre os sentimentos que todos nós temos, sobre amor, sobre o caminho que a gente percorre durante a vida. A leitura em si, ela é uma leitura muito tranquila, é uma leitura muito boa para quem está de ressaca literária e precisa de um livro mais calmo, tranquilo, para continuar a refrescar a cabeça, para depois pegar talvez algum livro mais intenso. Paulo Coelho não era um dos livros que eu sempre quis ler, mas recentemente eu, apesar de nunca ter lido nada dele, eu fiquei muito necessitado de ler alguma coisa dele, alguma coisa lá no fundo falava assim: você precisa ler esse livro, não especificamente ele, mas algum livro do Paulo Coelho. E a Amazon liberou uma promoção muito bacana nesses tempos, não sei se tá com desconto, eu creio que sim. E a editora Paralela deixou esse livro maravilhoso, lindo, usando essas duas cores. Eu com certeza já fiquei encantado só por ele ser dessa forma. E durante toda a leitura que você vai fazer sobre o Diário de um Mago, você vai começar a entender esse caminho que ele está percorrendo e que talvez seja o mesmo caminho que você vai percorrer durante todo o livro com ele. E vai começar a entender como é esse caminho. A leitura em determinado momento acaba sendo um pouco lenta, esse é de fato, porque é uma autobiografia e realmente a necessidade de ser um pouquinho lenta para você conseguir entender, você conseguir compreender, mas não é uma leitura cansativa. É um ótimo livro para quem está buscando uma leitura na medida do possível, que não seja aquela leitura que você
vai se sentir enjoado de ler. Você vai querer ler para você entender o caminho que ele está percorrendo e querer fazer talvez alguma coisa diferente na sua vida. Paulo Coelho, ele conseguiu descrever o sentimento que ele estava sentindo em determinados momentos, momentos de medo, os momentos de euforia, de desejo. Então, quando a gente vai passando a cada momento, você vai entendendo que a vida é mais que um caminho. A vida é uma jornada e dentro dessa jornada existem vários caminhos diferentes. Como o livro diz, o extraordinário reside no caminho das pessoas comuns. E às vezes a gente não dá muita importância para isso. Que talvez a gente devesse olhar mais para nós e olhar mais para o caminho que a gente está seguindo e parar de ficar ignorando muita coisa que acontece. Paulo Coelho, ele é muito intenso na medida certa, sabe? Então acho que ele soube ser direto no que ele queria falar nesse livro. Ele soube transcrever toda essa jornada para cada momento desse livro, que não é um livro grosso, é um livro de mais ou menos 270 páginas, é um livro pequeno. Então, se você quer ter uma leitura rápida, você consegue. Se você quer fazer um capítulo por dia, você vai conseguir. Se você quer fazer um capítulo de manhã e outra tarde, você vai conseguir, porque a leitura ela traz de 5 a 7 páginas por capítulo. Então é uma leitura muito gostosa de se ler, é uma leitura muito calma, muito tranquila. E à medida que você vai lendo esse livro, você vai conseguir entender por que o Paulo Coelho quis fazer essa jornada e qual foi a resolução de tudo que ele tirou disso tudo durante todo esse caminho que ele fez. Então eu espero realmente que vocês gostem e entendam muito sobre esse cara maravilhoso e incrível e um escritor fantástico. Entendam? E eu espero que vocês gostem disso tudo. Então eu já vou deixar aqui essa descrição maravilhosa do Diário de um Mago, dessa resenha que eu deixo aqui pra vocês. É uma resenha mais curta, não é literalmente uma resenha, mas uma indicação do livro que talvez pode fazer com que vocês comecem a olhar um pouco sobre a jornada que vocês estejam fazendo e entendam que essa é uma ótima leitura para quem quer começar a ler, para quem quer entender um pouco de leitura, não sabe por onde comecei. Eu acho que talvez os livros do Paulo Coelho sejam uma das melhores opções por envolverem um pouco de realidade, envolverem um pouco de fantasia e ao mesmo tempo ele vai te dar muita informação do que a gente busca dentro de nós mesmos. Então, hoje a leitura para vocês é sobre Paulo Coelho, o Diário de um Mago, e sobre toda essa jornada que ele vai fazer durante todo o caminho de Santiago da Compostela, trazendo muita história, muita emoção e muito sentido à jornada que a gente faz e a que ele fez. E é isso, então aproveita que a gente está aqui, curte, comenta, compartilha, deixe seu like, se você não gostou deixe seu dislike, mas compartilha com quem está buscando novas leituras e gosta de ler. O Diário de um Mago com certeza vai deixar você refletindo muito e acho que talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente busca na vida, o sentido para a jornada que a gente faz. E é isso aí, espero que vocês gostem e até a próxima.